10h33, 10 horas 33 minutos na capital, nesse momento 20 graus, solzinho dando as caras, né, para ajudar a elevar a temperatura máxima prevista para hoje é de 23 graus. Olha, seguindo com a nossa pauta, trazendo um tema atual e urgente, as transformações recentes no direito e no processo do trabalho, com foco nas novas tecnologias, inteligência artificial e também nas mudanças nas relações sociais e laborais. Por isso, a gente recebe aqui no estúdio do PANews Curitiba o Dr. Tiago Mira, juiz do trabalho com 20 anos de experiência na Justiça do Trabalho. Doutor, bem-vindo, bom dia. Bom dia, João. Bom dia aos ouvintes também. É um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho hoje. Muita coisa tem mudado, evoluído, né? Tem se falado sobre inteligência artificial. A época da pandemia permitiu com que o trabalho remoto também fosse uma realidade. Hoje, muitas empresas já forçando, né, os colaboradores, os empregados para que retornem de maneira 100% presencial. Isso tem sido alvo de muito questionamento, inclusive na justiça, porque enquanto há um consenso e entendimento entre as partes, está tudo bem, está tudo certo. Mas na medida em que a empresa fala, opa, agora não, acabou essa história de home office, você tem que voltar a trabalhar. E se há um desentendimento, muitas vezes, se não tem um acordo, é na justiça que as partes vão resolver, né, doutor? Assim, mais ou menos desde o início desse século, mais ou menos nos anos 2000, 2005, 2006, começou um incremento muito grande para tornar o processo um pouco mais acessível em termos digitais, né? A gente teve lá a lei do processo eletrônico em 2006, uma grande reforma em seguida em 2010, 2011, e fomos caminhando para essas tecnologias como você apontou. Tivemos lei do trabalho remoto, né? Possibilidades de se prestar o serviço fora daquela unidade física, e a gente percebe isso não só em relações muito comuns, né, de trabalhadores que já estavam acostumados a trabalhar fora. Mas, por exemplo, se a gente olha até os comentaristas esportivos, por exemplo, né, antigamente quase todos ficavam em loco no estádio, e hoje muitos já fazem transmissões de estúdios e tudo mais. De fato, a pandemia acelerou esse processo, já era um processo que vinha caminhando bastante, mas a pandemia praticamente nos obrigou, inclusive nós lá no judiciário, a trabalhar distante do nosso espaço físico. Tudo virtual, né? Tudo passou a ser virtual mesmo, né? Então os sistemas de informação passaram a ter que desenvolver mecanismos, programas para que a gente pudesse exercer o nosso ofício. E aí alguns colegas dizem, né, que o Brasil talvez não estivesse tão preparado para isso, porque é muito fácil pensar no ambiente de Curitiba, de bons bairros, com acessibilidade à internet, mas se a gente for pensar em locais mais distantes... No Brasilzão mesmo. No Brasilzão mesmo, a gente identifica uma dificuldade muito grande para isso. Mas voltando para a tua pergunta, algumas pessoas acabaram se acostumando, inclusive, a trabalhar em casa, organizaram a sua rotina. Deve ter sido difícil, especialmente para quem tinha filho pequeno, que também não pôde ir à aula, ou então a aula também era feita de maneira virtual, com o pai lá auxiliando, criança de 2, 3, 4 anos. E algumas pessoas se habituaram a isso, e daí, de repente, o empregador, identificando que na área dele ou que no trabalho dele não estava muito adequado ou muito produtivo deixar o trabalhador, a trabalhadora em casa, começa a pedir para o pessoal voltar. E aí, de fato, a gente começa a identificar outras situações que não tínhamos visto antes, né? E que a lei não trazia soluções muito claras. Então, a criatividade do judiciário passa a ter que aparecer, né? Sem dúvida, a gente tem observado, inclusive tem participação na live aqui, o pessoal estava comentando, Valdemar, Roberto, que no início da tua fala, doutor, o microfone estava com um som baixo. Tá. Então, só se você puder retomar o início da tua resposta, porque estava com essa questão, com essa falha, com relação a essa questão. Pandemia, isso veio, teletrabalho, as empresas obrigaram o pessoal a voltar. Opa, vamos lá. Se não tem acordo, muitas vezes é a justiça que vai dizer quem tem razão ou não. Que vai dizer quem tem razão. E aí, o que eu vinha dizendo, né, que a gente já tinha uma legislação que caminhava no sentido de permitir ou pelo menos propiciar que o processo fosse eletrônico. Então, antes nós tínhamos aquela figura do processo em papel, né, que era basicamente um livro, um caderno, e fomos caminhando, né, para que os autos fossem digitais, então tudo já como se fosse um e-book. Caminhamos também para a própria possibilidade de audiências digitais também, né, todas por videoconferência. E dentro das empresas se começou também a estabelecer novas formas. Então aquela pessoa que não precisava trabalhar no local físico mesmo, aí eu cito
por exemplo, é o pessoal de asseio, conservação, limpeza, evidentemente tem que trabalhar no local, lugar, tem que ir lá fazer isso. Mas algumas outras pessoas que não necessitavam, diferente daquelas que já trabalhavam de forma externa, como vendedores, enfim, elas passaram a ter a possibilidade de trabalhar em casa. E aí, benefícios e prejuízos, né? Trabalhar em casa te traz algumas... Tem muita gente que diz que rende mais, que trabalha, consegue concentrar, etc. Mas para alguns empregadores, em análises de produtividade, identificam que nem sempre isso acontece. Aí você propicia também que haja, eventualmente, ainda que não fosse ideal, algum desvio ético também. Alguém que desliga a câmera, não faz a conexão, ou faz de conta que está trabalhando. Claro que isso é exceção, mas que... Ou está na praia. Ou está na praia. E aí isso acaba acontecendo e, ainda que seja de forma excepcional, são situações que alguns empregadores identificaram e disseram, não, volta a trabalhar aqui porque eu preciso de você aqui. Doutor, exatamente ainda nesse gancho, nessa esteira, como é possível garantir que, né, o uso da tecnologia não acabe desumanizando esse processo judicial ou de alguma maneira prejudique o direito das partes? Porque não dá para viver sem a tecnologia, mas, espera lá, a gente está falando de um assunto que é extremamente sério, né? É aquilo que a gente diz, né? Se eu chegar para o indivíduo que atua todos os dias, por exemplo, na Justiça do Trabalho, disser para ele assim, beleza, você está reclamando que o processo eletrônico do formato que ele está hoje não é adequado para você. Você estaria disposto a voltar para o processo em papel, tendo que ir, inclusive naquelas audiências que duram 1 minuto, 2 minutos, que são só para dizer assim, e aí, tem acordo, não tem? Beleza, até a próxima. Estaria disposto a voltar e fazer essas audiências presencialmente? Ele vai dizer que não. Sim, a grande maioria vai dizer que não. Mas como garantir essa humanização, aí vai de muito investimento, muita colaboração e muita paciência. Porque, de novo, né, é muito fácil eu, aqui de Curitiba, dizer que para o indivíduo entrar com uma conexão e garantir uma conexão boa, vai ser fácil para ele acessar o judiciário. Mas a gente sabe que o simples fato de não ter mais aquele movimento no fórum, na porta do fórum, isso já faz com que algumas pessoas até se sintam inibidas em acessar o judiciário. É muito difícil para mim, eu não vou chegar lá, o judiciário acaba não chegando nelas. Algumas pessoas, por exemplo, no início, até no momento da pandemia, cada um tinha que entrar com a sua conexão, né? Então, por exemplo, a testemunha era convidada para prestar um depoimento e entrava lá com o seu celular, baixava o aplicativo da época, o Google Meet ou o Zoom, e entrava. E por vezes acabava a quantidade de dados que ela tinha contratado no meio do depoimento. Ela que tem que arcar com isso, né? Ela tem que garantir isso. Muitas vezes a testemunha, por exemplo, motoristas, viajantes, estão no meio da estrada e tem lá o depoimento. Então tudo isso acaba sendo algo que a gente precisa administrar, né? Nem todo mundo sabe usar. Então você chega lá na audiência, fica lá um tempão para conectar, daí liga o som, desliga o vídeo. Então tudo isso é um pouco traumático para quem não vivencia o dia a dia. Isso ainda é uma realidade ou já é passado? Ainda é uma realidade, mas menor, tá? Já está mais adaptado, os advogados têm orientado, nem sempre, mas assim, orientam na medida do possível. Mas a gente ainda identifica pessoas que tentam acessar o judiciário nessa modalidade e encontram dificuldade. Pessoas com idade mais avançada, então essas pessoas ainda encontram essas barreiras, né, para conversar com a gente lá nas audiências. Doutor, nós tivemos a reforma trabalhista, né, aprovada, enfim, pode até se considerar um marco, porque envolveu uma série de mudanças. Na prática, houve uma atualização, melhoras com relação ao acesso à justiça do trabalho, que, de alguma forma, se buscou, através da reforma, tentar diminuir o número de aventureiros na justiça do trabalho, né? Que qualquer reivindicação ou pauta que tinham, vou botar o processo na justiça, se não der nada, tudo bem, não deu. Agora é assim, se não der nada, pode ser que você tenha que arcar, sim, com as custas, com o valor do advogado, né, da outra parte, para que justamente quem está entrando e acionando a justiça, tendo aquela demanda, seja por mérito da reivindicação que possa ser feita à justiça. Sim. Quando a reforma trabalhista começou a ser trabalhada, e um pouquinho antes de ser aprovada e logo depois também que foi aprovada, houve uma discussão, como qualquer discussão que acontece, né, no nosso país, uma discussão, em primeiro lugar, política, ideológica, né? Então, assim, tinha gente que achava que a reforma trabalhista tinha a intenção deliberada de prejudicar o trabalhador, né? Outras posições intermediárias, como a tua pergunta, né? A intenção não era prejudicar o trabalhador, mas inviabilizar esse acesso, essa procura pelos aventureiros, né? Enquanto que outros entendiam que sim, que seria uma possibilidade de atualizar o processo e o direito do trabalho.
O que a gente identificou no começo? Eu não vou falar de se concordo ou não concordo com ela, vou dizer dos dados, né? No início, houve uma inibição muito substancial, muito significativa na procura. Tá? Claro que logo depois da reforma trabalhista, que ela começou os processos começaram a pingar ali para a gente, mais ou menos aí em 2018, né? Logo depois já veio a pandemia. Então, assim, tivemos um processo de maturação pequeno da reforma trabalhista até que houvesse a pandemia, e na pandemia foi um outro momento em que as pessoas também já não acessavam tanto o judiciário. Então ficamos ali 2 anos de vigência da reforma trabalhista e mais 1 ano e pouco de pandemia no momento grave dela, em que as pessoas não estavam acessando o judiciário. E de fato houve regras que restringiam sim o acesso, que restringiam direitos, né? Houve até alguns levantamentos estatísticos de quantos nãos havia no texto da reforma trabalhista. Não tem direito a isso, não tem direito àquilo. Sim, isso aconteceu. Algumas críticas eram relacionadas ao fato de que não sedimentava aquilo que a jurisprudência trabalhista já vinha falando, traziam hipóteses contrárias, mas também houve quem identificou também que pacificamos algumas situações que eram controvertidas e que geravam insegurança para o empregador, porque ele precisa saber no fim do mês lá, ou então depois que um trabalhador sai, qual é o efetivo risco financeiro de mantê-lo e de pagar uma coisa ou outra, e quais interpretações que podem ser desfavoráveis a ele. O STF começou a tratar de algumas matérias que chamavam de pauta trabalhista. Então, assim, em 2022 em diante, tratou de vários desses assuntos, especialmente os da reforma trabalhista, e um assunto em especial, que foi esse, o da justiça gratuita, que acabava inibindo, né? Porque se o trabalhador entrasse com a ação, perdesse mesmo com justiça gratuita, ele teria que pagar. O STF reverteu isso, tá? Diz que não, se a pessoa tem direito à justiça gratuita, ela não tem que pagar as custas do processo, ainda que perca, e muito menos também pagar custo com perícia. Isso acabou revertendo um pouco aquela lógica de decrescer o número de processos, e eles voltaram a subir. Se vão subir no patamar de antes ou não, aí é um exercício de futurologia, não tem como saber ainda, mas estão aumentando de volta. A gente está conversando com o Dr. Tiago Mira Rosato, juiz do trabalho há pelo menos 20 anos, batendo um papo conosco sobre inúmeras questões, né? Inclusive com relação ao uso da tecnologia. Doutor, muito tem se falado sobre inteligência artificial, o que vem para facilitar a nossa vida, automatizar processos, né? Resolver em pouco tempo várias demandas, elaboração de muita coisa. E na área do direito, a gente tem percebido também que essa ferramenta tem sido utilizada talvez por muitos advogados. Tem chegado algumas iniciais ou alguns processos, ações, que quando já bate o olho dá para olhar e falar, isso aqui não foi o advogado que fez, foi inteligência artificial. De que maneira há uma outra condução com relação a isso? Como que a inteligência artificial tem afetado o dia a dia da justiça do trabalho? O dá para olhar, eu acho que não dá para notar tão fácil assim, né? Eu sei que existem sistemas que identificam, da mesma forma aquela busca plágio, esse tipo de coisa, é possível identificar se algum texto foi gerado muito provavelmente ou possivelmente com a inteligência artificial. Para a parte da advocacia, então até para ficar claro, isso já tem mais tempo do que da parte do judiciário essa utilização. Alguns robôs que, por exemplo, automaticamente responderiam os prazos, então chega lá uma intimação específica que é simples, o robozinho já lê e aí responde essa intimação, o advogado só precisa fazer, por exemplo, assinatura eletrônica. Para o judiciário, há alguns anos iniciou uma discussão sobre ser ou não ser um conflito ético, né? Até de você massificar decisões sem eventualmente supervisionar o que está sendo feito. Tá? Então o próprio Conselho Nacional de Justiça editou algumas resoluções, algumas orientações, provimentos para que houvesse, eles falam de forma bem específica, né, para que houvesse ética na supervisão e na programação da inteligência artificial, porque ela não trabalha sozinha, né? A gente percebe ali quando a gente entra nesses aplicativos de inteligência artificial que você vai direcionando. A diretriz, o norte. Você precisa criar um prompt do que você quer fazer. E se você não supervisiona, por exemplo, no nosso caso, em algumas
inteligências artificiais, ela cria lá uma decisão que não existe, ela cita uma fonte que também não existe, então você corre esse risco de não supervisionando. E a gente observa nas notícias, opa, citou uma decisão lá, e aí isso vira notícia, né? O juiz lá proferiu uma decisão e nela tinha uma menção ao julgado inexistente, um precedente que nunca foi... Criou uma tese, se construiu algo para ser favorável. Ele mesmo cria. Deu um tiro no pé, né? Dá um tiro no pé. Mas isso facilita bastante. O que nós temos feito lá dentro, pelo menos da Justiça do Trabalho? Existem alguns robozinhos, e aí até para ficar mais claro o que ele faria. Vou dar um exemplo de um bloqueio de numerário, né? Então alguém não pagou um processo e aí nem se apresentou para pagar, então você acaba lá fazendo a penhora de dinheiro. E a penhora de dinheiro antigamente era feita de uma forma mais arcaica, né? E até o banco e tal. Aí evoluímos para alguns convênios com o Banco Central, mas até na época que eu era servidor, né? Assim, 2005, 2006, ainda na Justiça do Trabalho, enviávamos um ofício assinado pelo juiz lá para o Banco Central, e o Banco Central respondia, fazia o bloqueio. Então, pensa, o tempo que não demorava isso até vir a resposta, ele fazia lá a rubrica em cima daquele crédito, transferia para a Justiça do Trabalho. Hoje, evoluímos um bom tanto para que esse bloqueio fosse feito com acesso do próprio juiz. Então, existe um convênio, o juiz entra lá, faz o bloqueio, mas ainda precisava de algumas diligências. Então o servidor precisava fazer o processo concluso para o juiz precisava assinar o despacho, aí feito o despacho, o servidor entrava lá, fazia o bloqueio, voltava. Ainda era um pouquinho demorado. Hoje em dia existe um robô, por exemplo, na Justiça do Trabalho, em que o juiz redigindo o despacho, aquela informação que consta do despacho já se comunica com o sistema, verificada, e o sistema já faz o bloqueio. Então, assim, você atualiza uma certidão, por exemplo, eu quero comprar um imóvel e eu estou lá negativado num processo e eu preciso explicar para o comprador que está tudo bem com o processo e peço uma certidão integral daquele processo. Antigamente tinha que vir lá o sujeito, pegar, ler do começo ao fim, anotar todos os dados. Hoje, se estiver tudo esquematizado e com os prompts corretos, é questão de segundos, sai a certidão explicando aquilo. Então você otimiza alguns trabalhos que eram burocráticos e que não eram de inteligência, de raciocínio, né? Eram burocráticos mesmo, não precisava ter uma mão de obra em cima o tempo inteiro, né? Sem dúvida. Na live aqui a gente tem acompanhado a participação, né, dos nossos internautas. O Leonardo Acosta fala assim, são lições preciosíssimas do Dr. Tiago, ótima entrevista com temas relevantes. Você que está nos assistindo, tem alguma pergunta? Através da live do YouTube, por meio do canal Jovem Pan Grupo RIC, ou o nosso WhatsApp, você pode também mandar mensagem. É o 98416-1071. Seguindo aqui, na nossa entrevista com o Dr. Tiago Mira Rosado, juiz do trabalho, há pelo menos 20 anos. Doutor, uma questão que eu queria perguntar, e que também é pertinente, né, dentro dessa nossa temática, e questão extremamente importante. Como que essas novas relações de trabalho que a gente tem visto hoje em dia, e muita coisa mudou, acho que acredito, nos últimos 5 anos, isso tem mudado também os litígios, ou seja, a falta de entendimento, de acordo, vai resolver na justiça, então vá atrás dos seus direitos. Essa frase deve ser muito dita aí pelos empregadores. Muita coisa permanece de maneira histórica, 40, 50 anos, mas muita coisa também tem evoluído, tem mudado. A gente, enfim, a cada dia que passa, buscamos uma evolução, não que às vezes seja pelo caminho mais correto e adequado. Da mesma forma que a gente falou que essas tecnologias chegaram no judiciário, elas também chegaram nas nossas relações aqui. Então, se antes eu queria saber, por exemplo, onde estava o trabalhador, ou fosse fazer a dispensa dele, chamava ele até o RH, senta aqui, vamos conversar e tal. Vou dar um exemplo aqui, que o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, teve que analisar recentemente se gerava ou não gerava dano moral uma hipótese em que o empregador dispensou a empregada por uma mensagem do WhatsApp. Isso gera bala, não gera bala? Se você pensar assim, uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, terminar qualquer tipo de relacionamento, inclusive amoroso, por mensagem, era o traje, era o fim. Já era o fim antecipado, né? E aí você... E como que fica isso, né? Nesse conflito de gerações? O empregador é mais novo, o empregado é de uma outra geração que está acostumado a tratar olho no olho, aperto de mão. Um mundo mais analógico, né? E aí como é que fica, né? Então isso também chega no judiciário. Eu não tenho uma resposta escrita. Deixa eu procurar aqui na CLT. A CLT diz aqui que a dispensa tem que ser cara a cara. Não tem isso. Então você precisa ir adequando alguns valores. Então não só
essa existência da tecnologia nas relações de trabalho, né? Então, você começa a ter novos tipos de interação, mas você também começa a ter, por exemplo, os grupos do WhatsApp, todas essas coisas que... Aquela história de receber o WhatsApp ou ter que responder fora do horário de trabalho, utilizando o celular pessoal. Isso, aí receber uma figurinha que não gostou, uma brincadeira não sei do que, aí uma brincadeira que aí época de eleição, aí recebe lá a propaganda do candidato A, do B, como que eu faço, né? O empregador que mandou, vou dizer que não vou votar. Então, assim, existem diversas situações que são novas. Da mesma forma que a tecnologia também criou profissões novas. Então, por exemplo, os entregadores, né, os motociclistas, os motoristas de aplicativo, então são novas tecnologias que trazem também novos tipos de prestação de trabalho. E a gente começa a ter que enfrentar isso também. Dentro dessa pauta que eu te falei, essa pauta trabalhista lá no STF, o STF começou a analisar, por exemplo, o caso dos motoristas de aplicativo para dizer se eram ou não eram. Tinha ou não tinha vínculo, né? Se tinha ou não tinha o vínculo de emprego. E aí cada uma dos lados das teorias defendem, né? Não, nesse caso eu entendo que não, porque ele é muito mais autônomo, ele faz o horário dele. E aí teorias vão sendo discutidas também para dizer que não, porque ele está vinculado ao algoritmo que no fim das contas é numa espécie de jogo ali, né? Vai trabalhando com ele, né? O horário que tem menos gente, é o horário que mais paga, então ele acaba se forçando a trabalhar ao longo do dia. Então são várias teses importantes. O STF vai ter que acabar dizendo, se não houver legislação antes, né, porque precisa dar uma resposta social, né, para não ficar essa insegurança que a gente acaba tendo que ter, né, que acaba tendo que enfrentar. Seguindo com o nosso Pan News Curitiba, 10h54, doutor, um ponto que talvez a gente chega para trazer aqui, até entender como que foi aquele episódio, né, que até dá para chamar de audiência da mesa. O senhor estava presidindo aquela sessão, aquele julgamento, aquele caso, e uma parte estava sendo ouvida, o advogado estava junto, né, não me recordo se era testemunha ou não. O fato é que não poderia haver interação entre os dois, não poderiam estar no mesmo ambiente, o advogado não poderia estar ouvindo o que aquela pessoa estava prestes a falar, né? Ou acabou falando. E foi uma situação inusitada, porque o senhor acabou virando notícia no país e no mundo inteiro, sem falar no comportamento, a partir do comportamento da pessoa que, para tentar se ver livre de uma situação descabida e até ilegal e imoral, se coloca embaixo da mesa. Não sei se já tinha passado por uma situação como essa, mas de repente tudo aquilo acontecendo na sua frente por meio da tela do computador. É necessário intervir com a autoridade, fazendo a lei ser respeitada. Como é que foi aquele episódio? Na época, até vários jornalistas, né, canais de comunicação tentaram entrar em contato, mas nós temos algumas vedações, né, na carreira. A primeira, não comentar processo que está em andamento. E aquele processo estava em andamento e estava comigo, né? Outra vedação é também do nosso comportamento ser mais diligente, mais restrito também nas redes sociais. Então, assim, eu preferi naquele momento, porque gerou muita repercussão, né? E toda vez que gera muita repercussão para nós ali, acaba tendo uma exposição desnecessária, né? Então, assim, a gente não gosta porque não vive de exposição, de clique. Então, toda vez que isso acontece não é agradável, né? Assim, até hoje um advogado pergunta, pô, não era você e tal? Pois era, né? Assim, quase que infelizmente era, né? Então, assim, sem citar o caso específico lá, mas assim, mencionando de uma forma geral, né? Todo mundo que vai prestar depoimento num processo, vamos pensar assim como se fosse uma prova na sala de aula, uma prova oral lá. Então, se a professora pergunta lá para o João, e o João responde lá as perguntas que ela faz, e logo em seguida vai perguntar para o Tiago escutou as perguntas, existe uma certa antecipação psicológica daquilo que eu vou responder. Eu começo a perceber qual que é o tipo de entonação do juiz, que tipo de resposta que ele gosta ou não. Então, as respostas de quem vai prestar depoimento no judiciário têm que ser espontâneas, têm que ser independentes, não podem ser influenciadas por qualquer outra situação, né? Então, as situações externas de, por exemplo, a testemunha leu o processo antes, ou então alguém orientou ela do que ela tem que dizer, ou relembrou a história para ela, tudo isso fere a moral, fere a ética do processo. A gente espera que isso não aconteça. Mas como estamos nessas novas relações tecnológicas, a gente não consegue ter um controle muito claro
Quando a audiência é física, beleza, né? Eu digo aqui, olho para as pessoas que estão presentes e, você sai da sala porque ele vai prestar depoimento, eu fico de olho para ver se não está mexendo no telefone. Você tem um controle mais próximo, né? Agora, quando está cada um na sua conexão, aí é mais difícil. Eu preciso presumir, eu preciso esperar que venha o exercício de boa-fé muito mais claro, porque senão a minha intervenção acaba tendo que ser na medida do que está acontecendo. E até muita gente perguntou, mas eu não entendi o que aconteceu e tal, por que ele estava junto, não estava? Bom, em resumo, a pessoa que não prestou depoimento ainda não pode escutar o depoimento da outra. Tá? Isso assim, na forma que eu comentei contigo. Então, se alguém presta o depoimento, se alguém escuta um depoimento, ela pode estar se preparando, né, para prestar o depoimento dela, vai escutar qualquer versão que foi dita, e isso acaba desequilibrando o processo, ainda que de forma muito pequena, mas assim, gera um desequilíbrio. E o problema, pelo menos no meu modo de ver, não foi exatamente esse, né? Foi assim, ao ser perguntado, né, sobre isso, daí se tentou mascarar a situação, e acho que foi isso que chamou bastante atenção do público, né, independentemente do meu juízo de valor sobre isso. E aí, respondendo a tua pergunta, se isso acontece muito, né? Olha, a gente identifica que isso acontece, não é a regra, né? Muita gente até comentou, eu me lembro que dizia assim, mas pois esse é o problema de advogado, de testemunha, de parte. Não é, assim, essa não é a realidade, né? Os advogados com quem a gente convive, em geral, são pessoas corretas, honestas, né? Então a gente não observa isso como regra. Isso é uma exceção e, como toda exceção, tem que ser tratado como exceção. Mas é um fato assim, para lembrar e quem sabe esquecer e só tomar lições disso, né? Com certeza. Na live, doutor, tem uma pergunta aqui do meu xará, João Paulo Júnior. Doutor, parabenizo inicialmente pela explanação, aproveitando. Pergunto se a magistratura será substituída no futuro pela IA. É a pergunta do João. Qual a avaliação o senhor faz aí, doutor? Esses dias a gente leu notícias, né, que, por exemplo, o Bill Gates disse que a medicina e os professores, né, seriam substituídos pela IA. Como eu comentei, não que seja substituído, porque ainda precisa de alguém para supervisionar, mas eu acho que aqueles atos que não dependem de um raciocínio específico, que sejam questões mais burocráticas, essas sim serão tarefas da magistratura que serão substituídas, mas não a magistratura em si, né? Aquela pessoa que vai, inclusive, orientar eventualmente a inteligência artificial, direcionar, mas precisaria de alguém ainda para tratar das conciliações, tentar pacificar as pessoas, trazer e adequar os fatos ao caso concreto, porque, veja, até um novo fato que veio com essas novas tecnologias. Antigamente era motivo de discussão uma audiência que era redigida. Porque, por exemplo, o sujeito fazia lá, vamos supor, faltando um pouquinho com a boa-fé, fazia uma pergunta capciosa que ele sabia que a resposta, do jeito que fosse dada, se fosse escrita, ou seja, daí depois ela fosse lida, né, do jeito que estava literalmente ali, ela seria favorável a ele. Mas o juiz identificava e via e falou, poxa, mas não é essa resposta que ele deu, e não é essa pergunta corretamente que foi feita, mas do jeito que ficava escrito, era vantajoso para quem fazia a pergunta e desvantajoso para quem dava a resposta, por exemplo. Com a audiência gravada, essas entonações elas aparecem, você consegue identificar melhor. Não dá para disfarçar, né? E como que você vai deixar a cargo da inteligência artificial, por exemplo, essa análise? Né? Essa então são interpretação, análises, né? Até porque dar a sentença, né, vem de uma ideia do juiz sentir o que está acontecendo também. Então, imagino que assim, algumas tarefas sim serão substituídas, mas acabar com a magistratura não. Tá aí a resposta. Tem mais pessoas participando, o Edilson Barros Júnior, a Jennifer também, doutor Tiago. É o melhor, todo mundo participando conosco através da live. Doutor, para encerrar, qual deve ser o papel da Justiça do Trabalho nesse contexto aí de transformações rápidas, constantes, claro, e observando, né? A Justiça do Trabalho está lá para agir, para tentar ponderar inúmeras questões tão pertinentes no nosso contexto atual aí. Olha, acho que no nosso papel lá internamente, né, acho que precisamos orientar as pessoas que participam do processo, né, de que essas novas tecnologias vêm para ajudar, mas não para criar artifícios para dificultar o acesso à justiça.
Precisamos mostrar também e orientar na própria utilização desses mecanismos para que as pessoas não se sintam inibidas de acessar o judiciário, para que elas possam conversar com a gente lá de uma forma mais tranquila, e de fato, né, todo mundo agindo com boa fé, com prudência. Eu imagino que todos, né, advogados, partes, juízes, conseguiremos aí ter uma justiça que seja rápida, mas que ao mesmo tempo seja efetiva e justa para todo mundo. Tá aí, doutor Tiago Mira Rosado, juiz do trabalho, batendo um papo conosco sobre essas transformações, muita coisa que está acontecendo, muito embora em função da tecnologia e de que maneira a gente e a Justiça do Trabalho também tem se adaptado a tudo isso. Doutor, obrigado pelo papo, portas sempre abertas aqui. Muito obrigado, tá? Um bom dia a vocês, aos ouvintes também. Muito obrigado, João. Obrigado, Tiago. Agora 11:02.